Se você está querendo aprender como utilizar o ChatGPT online totalmente gratuito, você chegou ao conteúdo ideal. Eu decidi abrir uma das minhas aulas da minha mentoria, que é ao vivo e individual, para te mostrar o passo a passo, mesmo que você não entenda absolutamente nada do ChatGPT nem de inteligências artificiais. Eu vou te mostrar que não precisa você ter um conhecimento complexo e nem aprofundado para utilizar a ferramenta. Então fica nesse vídeo até o final, pois tem detalhes e dicas importantes que vão te mostrar como é que você pode utilizar a inteligência ao teu favor e fazer com que ela trabalhe exclusivamente para você, de forma muito simples. Entenda todo o processo e você vai ver como é fácil utilizar a inteligência para você fazer o que você quiser. Meu nome é Joaci Trajano, por aqui você tem muito conteúdo sobre marketing digital, estratégias de vendas e tráfego pago. Se inscreve no canal, é totalmente gratuito e toda semana tem um conteúdo novo para te ajudar. Agora vamos para a tela do meu computador que eu vou te mostrar todo esse passo a passo na prática para que você entenda e comece a aplicar hoje mesmo. Vem comigo. Mas o que eu quero mostrar agora é o poder da inteligência artificial. E eu vou começar de uma forma bem zero para você entender o processo. Vocês falam de um livro, de um conteúdo bem específico. Que o que é que eu vou fazer? Eu vou começar a conversar com a inteligência artificial a respeito desse livro. E depois que ele entender o que eu quero, como se fosse uma conversa entre eu e você, eu vou começar a fazer pedidos para ele. Mas agora ele já tem uma consciência a respeito do que eu quero falar. Então, como é que eu vou começar? Para começo de história, o livro é Um Curso em Milagre, não é isso o nome? Eu vou pedir para ele o seguinte, faça um resumo detalhado, inclusive se eu errar ele entende, tá? Detalhado sobre o livro Um Curso em Milagres. Eu vou colocar aqui e vou deixar ele trabalhar, ele vai fazer para mim aqui, ó, esse resumo para mim, a estrutura do livro. Pode ser grande? Pode, não tem problema, que é uma conversa realmente com a inteligência. Ele não vai se preocupar em fazer uma coisa tão grande, mas ele vai trazer um resumo básico, que é para que eu quero que ele comece a entender sobre o que eu quero falar. E aí ele sabendo, ele já deu inclusive a conclusão. E aí ele sabendo, ó, tá aqui, ele já me deu um resumo minimamente, mínimo. Se eu quiser que ele seja mais detalhado, eu posso pedir a ele mais detalhado, não tem problema nenhum não, mas eu não quero. Aqui é mais para a gente entender como é que ele funciona. O que é que eu vou pedir a ele agora? Cite ou liste para mim as 50 principais palavras-chave do livro. Aí eu começo a fazer alguns pedidos para ele, ele vai colocar para mim. Perdão, milagre, amor, ego, medo, ilusão, tudo isso aqui ele está citando, certo? Que está dentro do livro. Eu pedi só 50, tá? Eu posso pedir 100, 200, não interessa. E agora eu começo a pedir coisas mais complexas para ele. Veja que está tudo aqui, a lista. Se eu quiser, eu posso pedir mais. Eu não vou pedir para a gente, né, entender o funcionamento. Mas está aqui. Eu vou pedir a ele agora que ele faça a lista das 20 mais pesquisadas no Google. Liste os termos ou as palavras-chave contidas no livro que são mais pesquisadas no Google. Só que eu quero eu posso colocar aqui 20, as 20 palavras-chave contidas no livro que são mais pesquisadas no Google. E ele agora vai colocar para mim quais são. Ele está buscando informações. Ele aqui listou as 20 principais, que é o que? Milagre, perdão, amor, incondicional, ego, Espírito Santo, paz interior. Cada uma dessas aqui, eu posso inclusive pedir a ele o seguinte, faça uma planilha, deixa eu ver se ele vai conseguir, com a lista das 20 palavras mais pesquisadas, com a quantidade de pesquisa mensais de cada uma delas. Deixa eu ver se ele consegue fazer a planilha para mim, tá? Tudo é como você se comunica com a ferramenta. Mas veja que eu comecei do zero. Eu não dei nenhuma informação para ele. Nenhuma. Mas o que foi que eu fiz? O meu curso, o meu canal é sobre o quê? Então, só para recapitular, é sobre o quê? Eu pedi para ele fazer um resumo, ó, o prompt, o mais simples possível. Por quê? Eu quero que ele me mostre o que já existe a respeito do que eu quero falar. Então, quando ele me mostra, ele já entendeu o que eu quero. Quando ele me dá o resumo sobre o que eu quero, eu já sei que ele sabe.
Então aí eu começo a fazer pedidos sobre aquilo que ele já sabe. Então o trabalho foi dele, não meu. Eu simplesmente utilizei a inteligência dele contra ele. Entende? Então assim, ele me mostrou que já existe questões na própria internet, porque ele pesquisa tudo que tem na internet sobre aquilo que eu pedi. Então ele me deu um resumo do livro. A partir daí, eu começo a pedir as principais palavras, os principais termos. Está aqui os 50. Eu posso, inclusive, pegar esses termos e fazer conteúdos baseados nesses termos, colocar no Rapid Tags. Ele vai me dar todos os termos que estão sendo pesquisados no Google. Então, eu começo a integrar o processo. O processo é muito mais complexo do que a gente possa imaginar para a criação. Não é trabalhoso. É como você se comunica e o que você tem de ferramenta na mão. Entende? Então ele me deu as informações, eu pedi para ele agora as principais pesquisadas sobre, ele me deu, na realidade aqui, ó, listas principais. Ele colocou aqui, ó, ele coloca inclusive as palavras-chave mais pesquisadas no Google relacionadas ao livro Um Curso em Milagres estão frequentemente ligadas aos seus temas centrais de espiritualidade, transformação, perdão e assim por diante. E aí ele lista isso para mim, certo? Sim, Inclusive sim. ele me dá informações aqui. O que é que eu faço? Eu peço a ele para ele fazer uma planilha. Ele vai me dar uma planilha com a quantidade de pesquisa mensal. Mas aqui é o prompt de comando. Só que eu já comecei uma conversa com ele. Então ele já sabe do que é que eu quero. Entende? Então fica muito mais fácil. E a partir daqui eu posso inclusive pegar os termos, a palavra-chave que o Márcio te deu e começar a fazer esse conteúdo baseado depois da conversa que eu tive com ele. Entende? E aí fica muito mais fácil. Eu digo para ele, ó, agora eu quero que você crie uma descrição para um conteúdo. Eu vou fazer tudo isso aqui para você entender. Então ele me deu a planilha aqui com a quantidade de pesquisa, ó. Cada volume mensal de busca. Então um curso em milagres 8.100, milagres na vida 5.400, espiritualidade 4.500. Então ele me dá todo esse volume. Então eu posso começar inclusive a fazer conteúdos baseado nessa informação. Isso que eu ia falar agora. Porque Caraca. é um conteúdo específico para aquilo que já está sendo pesquisado na internet. Então o marketing ele não é uma coisa aleatória, ele é proposital. Você chegou até mim, eu vendi meu produto de propósito. Então agora você começa a entender que o meu processo é um processo de propósito para vender alguma coisa. Lógico que o meu conteúdo não é encheção de linguiça, é um conteúdo que agrega valor, senão você não estaria na aula comigo. Entende? E antes da gente continuar, eu tenho um recado importante para você. Para você que está precisando de um acompanhamento personalizado, eu tenho uma mentoria que ela é ao vivo e individual, onde eu vou estar junto com você, te mostrando tudo que você precisa para crescer mais rapidamente pela internet. Estratégias de vendas, estratégias de tráfego, estratégias de marketing para que você consiga configurar e organizar todo o teu processo, para que você cresça o mais rápido possível. Além de tudo, você vai ter suporte dependendo do plano que você escolher. Temos o plano básico, intermediário e avançado. Então se inscreve, eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. Se você quiser saber mais, tem um QR Code aparecendo para você aqui nesse exato momento. E também tem o meu WhatsApp, onde você pode entrar em contato para saber mais de como funciona todo o processo. Tenho certeza que vai te ajudar. Agora vamos voltar para o nosso conteúdo para que você aprenda ainda mais. Vem comigo. Então agora você vai ter o respaldo necessário para fazer conteúdo baseado não no achismo. Aí eu acho que isso aqui vai ser legal. Não, o marketing não é isso. O marketing é, eu vou saber o que é que eles querem e vou fazer um conteúdo para o que eles já querem. Então eu sou encontrado muito mais fácil e eu cresço muito mais rápido. Esse é o jogo. Então agora você começa a entender que é tudo de propósito e baseado naquilo que você quer falar, entende? Sim. Então tá pronto aqui a planilha. Eu posso inclusive... Ele já te dá tudo pronto, por exemplo. Hoje, tipo assim, um exemplo, eu sou criador de conteúdo, enfim, não sou, mas um exemplo. O que eu vou falar hoje? Eu sou personal, né? Um exemplo. E às vezes eu fico nessa, gente, o que eu vou falar hoje num vídeo, por exemplo? O que eu vou falar nesse story aqui agora? Aí eu tenho que ficar pesquisando e tananã, né? Meu, isso aqui é incrível. Eu tava dizendo para você. Por exemplo, realidade. Tem uma pesquisa muito grande. Vou falar de realidade agora. E eu posso, inclusive, para você ver como é legal, realidade. Cadê? Você já falou a palavra aí? Onde é que ela tá? Eu vi em algum lugar aí, viu? Eu acho que tá na parte de cima, na verdade. Aqui. Realidade espiritual.
Isso, Certo? isso. Eu posso simplesmente pedir a ele, vou basear naquilo que você já está vendo, tá? E eu vou pedir para ele agora. Você utilizou a primeira vez, você achou mal, por quê? Porque você não entendeu o funcionamento da inteligência, Uhum. certo? E agora eu estou utilizando ele contra ele. Eu, inclusive, vou fazer uma coisa bem mais complexa para você entender como é que funciona. Vou pedir a ele o seguinte, vou usar ele contra ele. Crie um prompt de comando para uma inteligência artificial, independente de estar errado, vou deixar assim, artificial, pedindo para ela criar uma descrição para o termo, dois pontos, Ctrl V, que é a realidade espiritual, e também criar exemplos de títulos para o vídeo. Vou dar um Enter e ele vai criar o prompt de comando. Qual seria o melhor comando? Ele coloca assim, ó, prompt para IA. Ele colocou o prompt aqui. Por favor, crie uma descrição detalhada e inspiradora para o termo realidade espiritual. A descrição deve explorar o significado do conceito, a diferença entre a realidade material e espiritual, sua importância na busca por paz interior e autoconhecimento. Inclua referências de ideias, comunidade, conexão divina e transcendência do ego. Além disso, sugira 5 títulos impactantes e criativos para um vídeo sobre realidade espiritual, blá, blá, blá. O que é que eu vou fazer? Ele criou um prompt para ele mesmo, filho. Eu só vou copiar e vou fazer assim, ó. Passa. E o que é que ele vai fazer? Ele deu como perguntar e ele vai responder. Entende o jogo por trás do jogo? Minha cabeça tá explodindo, cara. Fico feliz. Eu gosto assim, de aula assim, que deixa você realmente explodindo. Então, veja, eu usei ele contra ele. Crie para mim o melhor prompt. E ele, como inteligência, sabe como se comunicar com outra. Então, ele me dá o que eu preciso perguntar. Quando ele me dá o que eu preciso perguntar, eu pergunto a quem? A ele mesmo. E ele que se vire para me dar a resposta. E aí ele simplesmente te dá a resposta completinha e os títulos. Que tá aqui, ó. Realidade espiritual. Descubra o que está além do mundo material. Tá aqui os 5 exemplos. Outra coisa importante, vou colocar aqui, ó, crie 5 exemplos de termo-chave curto para a capa do vídeo. Ele coloca assim, ó, realidade espiritual além do material, conexão divina. Eu posso pedir a ele, crie 5 exemplos mais detalhados. Tá aí. O que eu pedir, ele vai me dar. Só que entenda, eu tenho uma comunicação pré. Eu primeiro me comunico e converso, como eu estou conversando com você, como você entrou em contato comigo para dizer qual era a sua necessidade. Quando você me diz a sua necessidade, eu entendo se o meu produto pode te atender ou não. Então, com ele, o que é que eu fiz? Faça um resumo sobre determinado tema. Quando eu peço a ele para ele fazer pode ser para qualquer tipo de conteúdo, tá? Eu fiz sobre o livro, porque é o que vocês falam. Então, eu pedi sobre o livro, que eu sei que tem muita referência na internet. Então ficou muito mais fácil. Quando ele me dá o resumo, ele entende o que eu quero. Então, a partir de agora, eu começo a pedir gradativamente o que eu preciso. E eu vou pedindo, e chega ao ponto de estar todo pronto. E a mágica acontece agora. Crie uma imagem. Ficou errado aqui, deixa eu tirar. Crie. Ou então eu vou pedir a ele novamente. Fazer assim, ó. Eu utilizo até um sisteminha aqui de voz que fica até legal. Deixa eu ver se eu consigo colocar. Crie um prompt de comando para uma inteligência artificial com o propósito de criar uma imagem para minha capa no YouTube baseado no tema realidade espiritual. Vírgula, deixa eu botar aqui o resto aqui. Essa capa precisa estar no formato horizontal com 1920. Não, aí ele erra. Às vezes ele erra nisso aqui, o que é o sistema de voz, aí às vezes ele interpreta de outra forma. Seria 1920 por 1080 pixel. Aí ele vai me dar o prompt de comando. Qual é o comando que ele não entendeu o prompt, ó. Ele na realidade já está criando a imagem. Ele não entendeu para me dar, às vezes acontece, mas sem problema nenhum. Ele vai criar a imagem para mim aqui, talvez seja a imagem que eu quero. Olha lá. Aí eu não quero com textos, certo? Aí o que é que eu faço? Eu vou pegar essa informação, vou colocar ela aqui e vou tirar assim, eu vou tirar um prompt de comando, vou colocar só assim, ó, crie uma imagem, vou deixar criar uma imagem, sem, o que é que eu não quero? Eu não quero textos, então eu vou lá e coloco para ele, ó, cria uma imagem sem textos,
para a minha capa no YouTube, assim, assim, assado. Eu clico de novo e ele vai agora recriar a imagem sem nenhum tipo de texto, só a imagem. E aí? Nossa, Perfeito, né? perfeito, meu pai. Fácil, né? Você é aperreando à toa, cara. Tem ferramenta para fazer tudo isso. É só você ter uma conversa. E se você for mais detalhado ainda, pedindo mais elementos na imagem, Isso. Quanto, ó, ela vai. quanto mais detalhado, melhor. Nossa, sim. Incrível. Tá aqui, pronto, tudo pronto. Inclusive, ele pode me dar informações de conteúdo. Eu pego um termo desse aqui, por exemplo, crie um roteiro para mim de um vídeo no YouTube com as principais tags, descrição. Só eu pedir, às vezes eu faço tudo fora, boto num textozinho assim, escrita, vou pensando o que é que eu quero. Devagarzinho eu vou colocando, eu quero isso, 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 isso. Eu posso até colocar aleatório, inclusive, quero isso, isso, isso. Coloquei tudo, jogo aqui, ele faz tudo e já tá pronto. Perfeito, perfeito. Dúvida? E às vezes, sim, cara, eu trabalho com o Márcio nesse canal e tal, nessa temática espiritualidade. Mas eu tenho vontade de, tipo assim, trabalhar em algo específico para mim, sabe? Eu sou personal, eu sou dançarino. Só que às vezes eu não me sinto seguro de falar, porque sem ideia, sem inspiração. Então, eu tendo algo já pronto, né? Eu mando um comando, ó, cria um texto para mim. Aí eu leio, tô aqui, cara, vou gravar, vou falar. Justamente. Ele pode criar em tópicos, que é o que muitas vezes eu fazia. Agora eu não faço mais porque eu estou trabalhando muito tutorial, porque é o que atrai muito. Mas antigamente eu pedia para ele me dar um tema determinado por determinada palavra-chave, criar 5 tópicos, os principais, os mais pesquisados. Ele trazia os tópicos, eu já sabia o conteúdo. Ele inclusive me dava os exemplos do conteúdo, eu lia. Não, mas não é isso que eu quero falar, não. Só pegava os tópicos e eu mesmo falava sobre os tópicos. Então, quando eu colocava uma listazinha na frente do meu computador, eu via os tópicos e começava a falar a respeito dele, porque eu já tinha o conhecimento. Então, ficava muito mais fácil para criar. Entendeu? Eu pedia para ele criar um roteiro, inclusive, com chamadas para ação, onde é que eu posso chamar, qual vídeo que eu posso colocar, entendeu? E assim ficava um conteúdo muito bom. Só basta o que você vai trazer, logicamente, da mente, ou do seu conhecimento, da sua expertise, e assim você vai fazer o conteúdo tranquilamente. Você só vai ter a ideia, ele vai trazer a ideia para você. Às vezes você está realmente com um bloqueio criativo total, e ele vai trazer para você e você faz tranquilamente o conteúdo. Muito fácil. E por conta da minha rotina, assim, que é um caos a minha rotina. Eu trabalho na academia de manhã, alunos, aulas, à tarde eu foco aqui com o canal, né, com o Hotmart, enfim. À noite eu tenho um estúdio de dança na cidade vizinha aqui, então assim, eu não tenho tempo, então eu tenho muito bloqueio criativo. Porque eu não consigo parar para focar em parar e desenvolver, criar, pensar, né, enfim. Então, isso aqui, nossa, eu fico pensando, a pessoa tem uma mente de titânio para desenvolver uma plataforma dessa, entendeu? Justamente. E assim, ele começa a aprender mais com a sua cultura, a sua forma de perguntar, de pesquisar é completamente diferente da minha. Até os termos que você vai utilizar é completamente diferente do meu. Então, ele tende a trazer as informações baseado naquilo que ele tem de informação pela internet. Que basicamente você é um ouvinte, um consumidor do seu próprio canal. Então ele começa, inclusive, a trazer uma comunicação baseada naquilo que você pergunta, mas entendendo pessoas semelhantes a você, que também têm o mesmo interesse, porque ele é um robô, cara, ele tem todas as informações da internet gravadas na mente. Então, para ele, é muito mais fácil fazer. Entendeu? Então, quanto mais informações você der, ele vai entender quem é o Rodrigo e vai começar a buscar informações sobre pessoas que têm o mesmo tipo de costumes e comportamentos aos seus e começa a trazer uma comunicação totalmente direcionada para aquilo. Você, inclusive, pode pedir o tom da comunicação, uma comunicação pessoal, uma comunicação mais profissional, uma comunicação mais, como é que eu posso dizer assim, mais descontraída. Você pode pedir essa comunicação e ele traz isso para você. Então, assim, é muito mais vasto o uso dessa ferramenta do que você possa imaginar. Vai depender muito do que você tem na mente para pedir para ele. Se você pedir em tom de piada, ele vai trazer a comunicação em tom de piada. E é muito engraçado. Você tem que parar um dia para realmente se comunicar e pedir coisas aleatórias para você ver, putz, não acredito que esses caras fazem isso, não. Que traz esse tipo de informação, não. E é muito vasto. Muito, muito, muito. Entendeu? Então, assim, é como você pede. Se você pedir de forma complexa, ele traz complexa.
Se você pedir de Uhum. forma rasa, ele vai trazer raso. Então, quanto mais informações e detalhes você pedir, muitas vezes as pessoas perdem muito tempo. O que é que eu vou escrever para pedir ao ChatGPT? Veja que eu fiz do zero já para lhe mostrar isso. Eu basicamente não me preocupei em escrever absolutamente nada. Eu Sim. fui buscar o que, é que ele já sabia sobre o que eu vou falar. Então, se ele já sabe sobre o que eu vou falar, fica muito mais fácil. Porque baseado no que ele já sabe é que eu começo a pedir. Mas tem gente, eu já tive alunos que fez um texto gigante, botando várias informações para ele pedir. Eu não preciso disso, cara. Você só vai tornar o processo muito mais complexo. Entendeu? Vai conversando. Primeiro você pediu informação do livro, Do né? Um livro. curso em milagres que trouxe. Aí, Justo. baseado no que ele trouxe, você foi desenvolvendo, né, essa conversa aí. Justamente, é uma conversa sobre o que ele já sabe a respeito do tema e você pode fazer isso. E aí, o que é que você achou desse conteúdo? Foi interessante para você? Então deixa o like, se inscreve no canal para não perder os conteúdos que eu trago aqui com exclusividade toda semana. Sem contar que é totalmente gratuito e você ajuda o canal a ajudar outras pessoas. Então se inscreve no canal e compartilha com aquele teu amigo empreendedor que está precisando aprender como utilizar a inteligência artificial para poder também crescer junto com você. E para você que está precisando de um acompanhamento personalizado, eu tenho uma mentoria que ela é ao vivo individual, como você acabou de ver no vídeo aí, onde eu posso te ajudar a criar estratégias de vendas para o teu negócio, ou até mesmo se você é um afiliado, criar toda a tua estrutura totalmente gratuito para que você consiga crescer pela internet com estratégias de tráfego pago, Google, Facebook e várias outras estratégias para que você cresça da forma correta e o mais rápido possível. Primeiro link da descrição, ou pode estar aparecendo um QR Code aqui para você, onde você pode escanear e entrar em contato com o suporte para entender melhor como é que funciona. E como sempre, no final de todo o meu conteúdo, eu sempre deixo uma recomendação aqui que eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. Então assiste e coloca em prática e depois me conta se deu certo. Um forte abraço para você, fica com Deus e te aguardo no próximo conteúdo. Até mais!